Glória a Jesus. O nosso pastor, como os irmãos sabem, ele está enfermo. Já oramos por ele em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. O texto bem conhecido, quero ler com vocês, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Efésios capítulo 4, do 11 ao 16. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, do versículo 11, está escrito assim: E Ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrinas e engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo de Cristo para a sua edificação em amor. Amém? Glória a Deus. O texto que acabamos de ler é uma epístola em que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Éfeso, uma igreja que estava precisando dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E nesse texto, o apóstolo Paulo ele fala dos dons ministeriais. Dons ministeriais. Existe na Bíblia outros dons. Existem os 9 dons, que é bem conhecido, mas especificamente eu quero falar com vocês nessa noite dons ministeriais e profecias falsas. Dons ministeriais e profecia falsa é o meu tema nesta noite. A Bíblia diz, está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 16 ao 18, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Hoje, em nossos dias, não existe mais profetas. Existe apenas dons de profecias, ou dons de profetizar. Existem pessoas dizendo que são profetas, mas na verdade não são. Existem formas de identificar os falsos profetas. Eu quero mostrar isso para vocês nessa noite. As formas de identificar os falsos profetas. Como que se identifica alguém que é falso profeta? O que é o falso profeta? É alguém que finge receber a mensagem de Deus, mas na verdade fala dele mesmo. Não é realmente o enviado de Deus. Jesus nos alertou, avisando que nos últimos dias, nos últimos tempos, surgiriam falsos profetas para enganar a sua igreja e a humanidade em geral. Jesus avisa, ele vaticinou, ele predisse que essas coisas haveriam de acontecer. No livro de Marcos capítulo 13, versículo 22 ao 23, Jesus avisa. Ele diz que surgiriam falsos cristos, falsos profetas que iam enganar a humanidade. Cristo advertiu, porque é coisa séria. Se não fosse sério, Cristo não teria advertido. Quando Cristo está dando seus últimos ensinamentos na terra, no livro de Marcos, ele adverte os discípulos que na época de Cristo
já estava começando a surgir os falsos profetas, porque o último profeta que a Bíblia fala foi João Batista. Desde então, no Novo Testamento, não existe mais profetas, existe dons de profetizar. E todas as pessoas que se intitulam profetas e às vezes dizem: não, eu sou o profeta de Deus. Não é verdade, ele é um falso profeta, ele é um impostor, porque os profetas duraram até João. No Novo Testamento, depois de João, não existiu nenhum outro profeta. Existem pessoas que têm o dom de profetizar, e Deus usa, revela mistério quando Ele quer, revela os segredos, mas não é profecia. Não é uma profecia. O profeta era aquela pessoa que tinha um ministério específico. E quando alguém tinha um problema, ele corria direto ao profeta e ia consultar. E Deus tinha uma palavra para a pessoa e respondia na hora. Era aquela pessoa que tinha uma comunhão constante com Deus. E no momento que a pessoa já estava indo, Deus já revelava que ele estava indo. E a Bíblia está cheia desses textos que falam das revelações, das pessoas, Deus revelando tudo o que Ele queria para os seus servos profetas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o último profeta foi João Batista, que foi decapitado, que cortaram o seu pescoço. Aí Jesus alerta, como existia profeta no Velho Testamento, Jesus alerta que ia surgir pessoas impostoras, enganadoras, que iam se intitularem de profetas. E no livro de Marcos, capítulo 13, 22 ao 23, está escrito assim, Jesus fala: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, e eis que de antemão eu vos tenho dito. Jesus faz um alerta severo contra os falsos profetas. Ele já vai dizendo que eles são capazes de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Como assim? Como pode fazer sinais, prodígios e maravilhas e mesmo assim ser um falso profeta? A Bíblia diz que Satanás pode se transfigurar até em anjo de luz para enganar as pessoas. O falso profeta também. O falso profeta, ele é usado por Satanás, e por isso ele pode fazer prodígios e maravilhas e enganar as pessoas. Se for possível, Jesus falou que ele enganaria até os escolhidos. É um perigo. É um perigo os falsos profetas para a igreja, para o mundo. E muitos falsos profetas têm se levantado. No tempo de Cristo já existia falso profeta. E hoje muito mais. Muito mais pessoas se dizendo apóstolos, se intitulando comandante de Deus, aquele que fala com Deus. E aí, como se identifica um falso profeta? Pelo seu testemunho, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Jesus falou: pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Uma árvore boa não pode dar mau fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Portanto, você se identifica ao falso profeta pelas suas atitudes, pelos seus modos operantes, pela sua maneira de agir. E eu quero abrir um parêntese para contar um testemunho pessoal. Eu era da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, setor 39, parada 15 de novembro. Meu pastor na época era o pastor Lauro, me lembro muito bem, pastor Lauro. Isso já faz por volta de uns perto de 20 anos. Eu tinha uma esposa, cantava, tocava piano, era uma bênção da igreja, engravidou e pessoas profetizaram para ela: você vai ter filhos, seu filho vai ser uma bênção, vai ser obreiro, vai ser não sei o que, um monte de coisa. Nasceu uma menina, ficou internada
ficou muito tempo na UTI e depois veio a falecer. Passou alguns anos, ela engravidou novamente e nasceu outra criança e morreu também. A profecia não se cumpriu, porque era uma profecia que não era de Deus, não provinha de Deus. E ela entrou num estado de depressão, ficou numa depressão tão profunda que chegou a ficar louca. Ela enlouqueceu e depois de um tempo ela veio a falecer. Tamanha decepção dos falsos profetas, dos enganadores que diz que é Deus que está usando, quando na verdade Deus não está usando coisíssima nenhuma. Ela faleceu louca, porque a decepção dos falsos profetas é triste, é lamentável, mas isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Então Cristo alerta que surgiria falsos cristos, falsos profetas, que se possível enganariam até a igreja. Até a igreja do Senhor está sujeita a ser enganada pelos falsos profetas. O profeta verdadeiro, o que ele diz, se cumpre. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 21 a 22, Moisés diz que se o profeta pronunciasse uma palavra e ela se cumprisse, ele seria um profeta verdadeiro, digno de respeito. Se aquele profeta vaticinasse alguma coisa e não acontecesse, ele não era digno de respeito, porque não era um profeta que falava algo da parte de Deus. Então o profeta que não é verdadeiro é o profeta que fala e não se cumpre. É aquele que engana as pessoas e se diz profeta, mas na verdade hoje não existe profeta, existe apenas dom de profecias. Lucas, no capítulo 16, 18, Jesus fala exatamente dos falsos profetas. E no texto que eu li, de Efésios, fala dos dons ministeriais. Quando ele diz aqui no texto que ele concedeu uns para profetas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então aqui o apóstolo, ele fala de alguns dons ministeriais para o crescimento da igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, que era o dom de profecia, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses são apenas dons ministeriais. Não é um ministério apostólico. Tem muitos apóstolos por aí. Aí há muitos questionamentos. Aí existe apóstolo de verdade nos nossos dias? A palavra apóstolo significa aquele que lança fundamento, levando pelo princípio o indivíduo que fundou uma igreja e ele é o líder, ele é o apóstolo daquela denominação. Até aí, nada contra. E outros para profetas. Profetas no sentido de dons de profetizar, porque não existe ministério profético específico. Outros para evangelistas, são aqueles que têm o dom de pregar a palavra. E outros para pastores e doutores, que significa, em algumas versões, em algumas traduções bíblicas, mestres. Aquelas pessoas que são vocacionadas para ensinar a Bíblia, que são vocacionadas para ensinar a palavra de Deus, para levar o conhecimento às pessoas. Esses são o dom de mestre, que o texto de Paulo fala doutores, mas numa versão mais atualizada,
versículo 21, por exemplo, vai dizer que ele concedeu uns para mestres. A palavra doutores é substituída por mestres, aqueles que ensinam. E qual o objetivo desses dons ministeriais que Paulo nomeia aqui? Versículo 12 é bem claro que ele concedeu todos esses dons ministeriais querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, querendo que as pessoas se aperfeiçoem. Ou seja, você hoje está bom e amanhã você pode estar melhor. Aperfeiçoamento, melhoramento, buscando cada dia estar mais perto de Deus, mais próximo do Senhor, querendo o aperfeiçoamento do Senhor. Aquilo onde eu errava, eu pedi perdão para Deus, eu parei, vou parar, não vou fazer mais. Eu vou melhorando cada dia. E Provérbio de Salomão diz um texto que fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Ninguém de nós somos perfeitos. Todos nós falhamos em algum momento, somos cheios de erros e defeitos. Mas a vontade de Deus é que chegamos ao aperfeiçoamento do padrão dos santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Corpo de Cristo é a igreja. O conjunto de membros formam o corpo de Cristo aqui na terra. Não existe mais Cristo presente. Ele está presente espiritualmente, mas a igreja, ela representa o corpo de Cristo. E o corpo tem tantos membros, e todos eles têm a sua função, todos eles têm a sua utilidade. De maneira que na igreja não existe ninguém, nenhuma pessoa que não tenha uma utilidade para Deus, para a obra de Deus. Mesmo o irmãozinho mais simples, mais humilde, ele tem uma utilidade para Deus, porque ele faz parte do corpo de Cristo. E o texto diz que a vontade de Deus é que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé, algo misterioso, inseparável. Um membro da igreja sofre, todos os outros devem ficar tristes, devem ficar entristecidos. Se um fica doente, os outros também devem sofrer por ele espiritualmente, e interceder para que ele melhore e venha alcançar a saúde, porque somos todos membros de um só corpo, comprado pelo mesmo sangue, resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para viver uma unidade de vida, numa só fé, numa só união, porque somos um corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, à união do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. A unidade de varão perfeito. Ainda não somos perfeitos, ninguém, mas o apóstolo Paulo fala que todos devem buscar o conhecimento, a unidade da fé, o conhecimento de Cristo, para chegar a ser um varão perfeito. Buscar a perfeição, aperfeiçoar, buscar pouco a pouco, uma gota que vai gotejando
batendo na pedra até furar, como diz os irmãos americanos, pouco a pouco, little by little, pouco a pouco, até chegar a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados com toda vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nossos dias tem aparecido tantas coisas, tanta invencionices nas igrejas, que tem enganado a muitos. O falso profeta não é só aquele que profetiza, é aquele que distorce os ensinamentos da Bíblia, aqueles que distorcem e dá a interpretação errada da palavra de Deus e leva as pessoas para a perdição. Esse também é o falso profeta que está escrito, levado por todo vento de doutrina. Nesse caso aqui é doutrina do demônio. Vento de doutrina aqui. Doutrinas são conjuntos de normas e regras. Existem doutrinas jurídicas, doutrinas cristãs, doutrinas de um conjunto da sociedade. Existe a doutrina de Deus. E aqui o texto diz, para que nós levados em toda por vento de doutrina, aquilo que vem tentando enganar as pessoas e levar à perdição. E aí, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, tentando inventar coisas que não estão na Bíblia. Esse também é um falso profeta. E Paulo diz, antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. A vontade de Deus é que todos os seus filhos cresçam na graça, no conhecimento e na fé, aperfeiçoando cada dia, se aproximando e chegando mais perto do Senhor, pelo conhecimento da palavra de Deus, buscando e examinando as Escrituras. O próprio Senhor Jesus, ele dá um conselho, ele diz para os seus discípulos, João capítulo 5, no versículo 39, está escrito assim: examinai as Escrituras, porque cuidai nelas de ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, quem medita nela, quem procura buscar o conhecimento da Escritura, jamais vai ser confundido, vai ser enganado. Ela é a lâmpada para nós, é a lâmpada que esclarece o caminho para não deixar dúvida. Davi diz lá no Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Senhor. A Bíblia é a lâmpada. Só erra quem não busca o conhecimento das Escrituras. E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que muitas pessoas se afastam da verdade, são ludibriados pelo diabo, pelas doutrinas dos demônios, porque não leem a Bíblia, não buscam o conhecimento do Salvador. Aquele que busca o conhecimento de Deus, busca o conhecimento do Salvador, o diabo não consegue enganar. O anticristo está no mundo, os falsos profetas estão no mundo, tentando enganar as pessoas. Mas aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus, que examina a Bíblia, que leia a Bíblia, que medita nela,
Salmos no primeiro é o conselho, o poema de alguém que medita na palavra de Deus dia e noite. Lá o escritor do Salmo, Davi, diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não segue o conselho daqueles que praticam a impiedade, mas tem o prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque a sua vida será tão próspera, tão abençoada, tão frutífera, que é comparada a uma árvore junto à fonte da água, a fonte do ribeiro, que dá os seus frutos nas estações próprias, e as suas folhas não murcham, não caem, porque está fundado, plantado na beira do ribeiro da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é como uma fonte que jorra para a vida eterna, e o próprio Cristo exclamou: quem vem a mim e crê, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre e jorra para a vida eterna. É interessante. E voltando aqui à parte dos falsos profetas, existem muitos falsos profetas hoje ensinando doutrinas de demônios, e para identificar os falsos profetas se identifica pelos frutos da sua vida, pelas suas atitudes, pelas suas ações. E os ensinamentos bíblicos, se você vê alguém distorcendo a Bíblia, ensinando coisas que são contra a Bíblia, mesmo que ele não se intitule profeta, ele também é um falso profeta. O texto diz que pelos frutos conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 15, 16. Está escrito assim, Mateus, no capítulo 7, versículo 15, está escrito assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E como que eu vou saber se ele é um falso profeta ou não? O próprio texto aqui diz, no versículo 16, Jesus falou, e falou foi o próprio Cristo: porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus dá uma demonstração de como identificar o verdadeiro cristão ou o verdadeiro falso profeta, aquele que é cristão verdadeiro ou falso, pelos frutos. E frutos não é fruto, quando Jesus está falando frutos, ele está se referindo às suas atitudes, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. Ele fala é bem claro: não pode colher do pé de uva, não pode colher outra fruta que não seja uva. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Videira produz uvas, espinheiro produz espinhos, figueira produz figos. E está falando do Espírito Santo? Não. Aqui está falando das atitudes. Frutos, nesse caso aqui, são atitudes do cristão no dia a dia. Se ele professa a Deus e as suas atitudes, a sua maneira de agir, contradiz o que a Bíblia ensina, ele é um falso cristão, não está obedecendo a Cristo. Eu sou cristão, não pago ninguém, enrolo as pessoas, vivo enganando os outros, passando cheque sem fundo, que não existe mais cheque, dando calote nos outros, prometo uma coisa, não cumpro, compro e não pago. Isso aí são atitudes, e essas atitudes são os frutos que Jesus falou dos que não são verdadeiros cristãos, são falsos profetas. E esses são os frutos, pessoas que vêm para a igreja apenas por vir,
se torna apenas um assistente de culto. Começa, está na igreja 10, 15, 20 anos, mas a sua vida continua a mesma. Enganando, passando calote nos outros, prometendo e não cumprido. Eu estava conversando com uma irmã ontem, um outro ministério vizinho aí que vai levar umas pessoas para ser consagrada aí. E eles foram lá na minha lojinha para puxar SPC e Serasa e puxar certidão criminal. Eu puxei esses documentos, porque o ministério lá que eles vão ser consagrados pediu para levar esses documentos para provar que eles realmente estão andando certinho. Se eles não têm nada com a justiça, se não tem. Porque tem pessoas que mesmo estando na igreja, mas eles não conseguem mudar de vida, não conseguem melhorar de vida. Eles continuam enganando a si mesmo. Não muda. A sua atitude é a mesma do ímpio. Ele compra fiado e não paga, ele mente, ele engana, ele fala palavrão, a sua boca é um poço de perdição. Ele faz tudo que os ímpios fazem. E aí não muda, ele não procura aquela mudança que só se alcança através do Espírito Santo. Porque ninguém consegue mudar sozinho. Pense vocês que todos nós temos erros e defeitos, e só o Espírito Santo para nos convencer, nos libertar e nos ajudar a nos livrar dessas mazelas. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Você pode vir na igreja a vida toda. Se você não deixar e não dar lugar e querer ser mudado pelo Espírito Santo e dizer para Deus: Deus, muda a minha vida porque eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero ter a estatura de um varão perfeito, de estar perto da perfeição. Embora nós não consigamos chegar à perfeição, mas você vai na luta todos os dias, buscando chegar mais perto de Deus e buscando a se aperfeiçoar e melhorar a cada dia. E aí, o versículo 13, versículo 17, ele diz assim, ó: assim toda árvore boa produz bom fruto, e a árvore má produz má fruto. Não pode uma árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Se você planta uma árvore boa, você tem que colher frutos bons. Planta um pé de espinho, vai colher espinho. É a lei da vida e da semeadura. Até mesmo nas suas escolhas pessoais isso reflete. Os jovens que ainda estão procurando uma profissão, procurando uma área que vai atuar, tem que escolher a área certa para se dar bem. Eu tenho uma sobrinha, ela se formou nessa parte de alimentação, nutricionista, não consegue emprego. Ela é formada, fez curso de CE, fala inglês fluentemente, já viajou vários países, mas não consegue emprego, porque escolheu uma profissão que não é fácil de arrumar emprego. Se você escolhe uma profissão, tem pessoas que eu já vi, uma pessoa disse: não, eu vou estudar geologia. Geologia você vai trabalhar para quê? No Estado. Ou se você se formar, fizer um doutorado e virar professor de geologia, sondagem de terra, isso é uma profissão que vai achar poucas vagas. Não vai conseguir fácil. Vou estudar geografia. Para você ganhar dinheiro com geografia, só se você se tornar um professor de geografia. Senão não vai conseguir. Como você estudando geografia, você não consegue. A menos que seja para se tornar um professor de geografia. Você não consegue ganhar dinheiro com isso. Então são coisas que a sua escolha pode determinar o seu futuro. A escolha certa vai fazer você ter um futuro promissor. E a escolha errada pode ter um futuro não muito promissor. Imagine pessoas
pessoa começa a faculdade e vê que não é aquilo, depois tem que fazer outra faculdade ou uma pós-graduação para conseguir acertar, para arrumar um bom emprego. Então, o que é aconselhável para vocês jovens é pesquisar bem qual é a área que é mais fácil de arrumar um emprego. Porque se você se forma, faz uma faculdade, você gasta uma fortuna de dinheiro e depois fica desempregado. Então isso não é bom. É aconselhável você pensar e escolher a profissão certa, que vai fazer você ter um futuro promissor. Então é o fruto e as suas colheitas, né? Plantou alguma coisa, você vai colher aquilo que você plantou. Jesus disse: tudo que o homem semear, ele ceifará. Não tem como dar errado. Plantou bem, você vai ter o bem como um retorno. Plantou mal, lá na frente, você vai ter o mal como retorno. E a segunda parte: os falsos profetas podem ser até bom pregador, pode ser trazer multidões para si, mas se ele distorce a palavra da verdade, não adianta.